Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na SLI, na nossa casa, na Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas. Bom, para nós iniciarmos a atividade da noite, agora nós chamamos o Alexandre para fazer a prece. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade que temos hoje de absorver conhecimento que servirá para o nosso futuro. Pedimos que ilumine o nosso palestrante para que ele consiga transmitir os seus ensinamentos com clareza e que nós consigamos absorver da melhor maneira possível. Que assim seja. O recadinho já está acabando, viu, gente? No dia 20, agora de dezembro, nós vamos dar uma paradinha aqui com as atividades da casa, e porque muitos trabalhadores vão viajar, vão visitar seus familiares, né, em outros locais, e como é uma casa pequena, nós não temos tantos trabalhadores assim. Então, no dia 20, nós iremos dar uma paradinha e retornaremos no dia 6 de janeiro. Mas nós, nas próximas semanas, continuaremos avisando, tá bom? Bom, nós vamos iniciar então com a palestra da noite. O nosso querido amigo André está aqui conosco. Gentilmente aceitou o convite para vir aqui falar. É um prazer, viu, André? Muito obrigada. Profissionalmente, o André ele é cirurgião dentista. Ele trabalha na Casa Paula Vitor, uma casa assim, muito idônea, uma casa maravilhosa, né, com os trabalhadores que a gente conhece, que temos assim muito amor. E hoje ele vai falar para nós, né, um tema assim muito interessante, ele que vai dizer o tema, e ele trabalha também no lado espiritual com palestras, né? Bem-vindo, muito obrigada, André. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de estudo da doutrina espírita, a esta casa de caridade. E é com muito prazer que eu volto aqui para falar um pouquinho com vocês, agradecendo o Nilton pelo convite. É que nem eu brinquei, quando eu vim a última vez aqui eu tinha cabelo ainda, agora estou ficando careca. E é muito gostoso, muito prazeroso estar aqui e poder falar um pouco de Jesus, dos exemplos do nosso mestre, do nosso irmão, e para a gente evoluir sempre. Então é por isso que a gente está encarnado aqui nesse planeta, reencarnado aqui nesse planeta, para a nossa evolução. E eu venho falar para vocês hoje do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Antes de ler a parte do Evangelho, eu quero fazer um comentário. Então, quando o sol do Evangelho entra no coração humano, ele também desperta uma luz. É a luz da fé. A fé não é acreditar ou não. Isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com crença. Ter fé é em se entregar, né? A fé tem a ver com entrega. Por exemplo, você entra no avião e entrega sua vida ao piloto. Você confia que ele vai decolar e aterrissar o avião com segurança. Se você não tem fé, você não entra no avião, você não anda de avião. Então você não pensa que o avião não vai chegar ao seu destino. Você confia, isso é fé. É como se fosse uma coisa automática. Você não fica pensando, eu vou pegar o avião, será que ele vai chegar, será que não vai? Você vai estar passeando, ou está indo a negócio, ou a estudo, e você vai confiar nesse piloto. Um outro exemplo é a agricultura. Os nossos irmãos agricultores, eles plantam na fé de que vai chover, de que vai irrigar, de que vai nascer, vai crescer e vai dar frutos, né? Então, isso é ter fé. É uma coisa automática. E com o Evangelho, Jesus nos ensinou a entregar a vida ao doador da vida, que é Deus. Então, como nos diz Jesus através da oração do Pai Nosso: Pai,
que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no plano espiritual, e não a minha vontade. Às vezes, a gente confunde um pouco que queremos tudo ao nosso tempo. A gente pede e quer que aconteça rápido. Não. Às vezes, a gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Será que vai ser bom para a gente? Será que é isso que eu preciso? Então, a gente está que nem um aparelhinho de celular, tudo a um toque, tudo a um clique. E não é assim. Né? A gente, então, tem que ter fé e entregar a nossa vida ao piloto do nosso avião. A nossa vida é um avião. Então, o piloto é Deus e Jesus é o copiloto. Olha que lindo. Então, a gente tem que confiar, ter fé. Quando uma alma humana consegue entender esse preceito, ela tira o peso das costas, porque passamos a viver da seguinte maneira: tem a parte que me cabe e a parte que cabe a Deus. Eu faço a minha parte e confio, porque Deus sempre faz a parte dele. Então, Deus, ele é soberanamente bom, justo, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe do que a gente precisa, sim, mas não é por isso que a gente vai deixar de pedir. Né? Batei e vos abrirá, buscai e achareis, pedir e obtereis. Então não adianta a gente sentar e ficar esperando que vai cair no colo, que não vai. A gente tem que lutar. E Deus, Jesus, as equipes de amigos espirituais vai ajudar aquele que luta, aquele que vai atrás dos seus objetivos. E não aquele que é, entre aspas, preguiçoso, que fica esperando que a vida tome seu rumo. Não. Nós temos que tomar a rédea da nossa vida. Então, a gente faz a nossa parte, tem a nossa fé, a nossa confiança, faça o nosso trabalho, cuida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da nossa profissão, enfim, do nosso dia a dia. E espere em Deus que Ele vai fazer a parte dele. Quando nos entregamos, a fé é divina e ela produz uma serenidade profunda no espírito. E essa serenidade cura a alma, porque você passa a emitir energias que são como bálsamos. Então, o que significa? Às vezes, a gente quer mudar a fé dos nossos amigos, dos nossos parentes. A gente quer que todo mundo venha aqui. Quer que todo mundo se torne espírita. E a gente não consegue. Cada um tem sua fé, cada um tem a sua crença. Mas, através dos nossos exemplos, a gente consegue. Fala, nossa, Andrezão, você está calminho, você está tão educado, tão paciente, o que você está fazendo? Ah, eu estou indo lá no centro espírita. Só que eu estou exemplificando o que o palestrante vai lá e fala, o que Jesus fala no Evangelho. Vamos lá? Então é através do exemplo e não através da força. O convite que a doutrina espírita faz para os nossos corações é: caminhe com autonomia, caminhe com consciência de seus passos, assuma o comando do seu destino espiritual naquilo que lhe compete e saiba entregar a Deus o comando daquilo que lhe diz respeito. Então, vamos deixar o sol do Evangelho entrar nos nossos corações. Então, isso que eu quero dizer aqui, confiar, ter paciência. Tem um capítulo que fala no Evangelho sobre a paciência e fala assim: a vida é feita de 1000 nadas que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas se pensarmos com carinho, veremos que as bênçãos são muito maiores do que as dores. Então, olha que coisa linda, no capítulo 9, depois vocês veem. Então, às vezes, a gente é intransigente, a gente é impaciente e não pode. A gente pega, se apega a Deus, se apega a Jesus, faz uma prece, ó, a gente tem uma arma, ó, o Evangelho, um escudo protetor. Todos os ensinamentos da moral de Jesus está aqui. Então, vocês têm um escudo protetor em casa, que é o Evangelho. Eu sei que às vezes a gente não consegue nem pegar, mas com paciência,
com calma, a gente vai tomando as rédeas da nossa vida e da nossa reencarnação. Então, agora, eu quero ler o Evangelho. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Essa passagem foi anotada pelo Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, o que podemos entender desta leitura? O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos abre um leque de interpretações e várias lições. A primeira, por que que os discípulos não puderam curar o jovem? Por quê? Aqui envolve uma série de coisas que é a cura. É a cura. Vocês sabem que Jesus, ele não curou todos os irmãos daquela época. Ele só curava alguns. Por quê? Porque ele sabia que aquela doença, aquela expiação, tinha feito já tinha feito efeito, já tinha expiado, aquele irmão já tinha expiado, não precisava continuar mais cego, mais coxo, mais rancenioso, né? Que não pode mais falar leproso, né? E Jesus sabia a evolução espiritual dele, a evolução moral dele, ele era à frente mesmo, né? Do seu tempo. Então, envolve uma série de fatores, mas vamos nos ater à fé aqui. Os discípulos não conseguiram curá-lo, porque eles se achavam incapazes. E claro, com Jesus do lado, quem que não se sente incapaz ou inseguro ou tinha confiança que Jesus ia resolver, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa leitura de que depois eles foram ter um particular com Jesus. Então, vocês imaginam a gente lá na época, falar: Jesus, vem cá, por que nós não conseguimos tirar? Imagina, que privilégio. Por quê? Homens de pouca fé, porque eles não acreditavam na sua própria capacidade. Outra coisa que podemos entender também é que esse demônio, entre aspas, vocês sabem que a língua que se falava na época de Jesus é muito pobre, o vocabulário é muito pobre. E uma palavra tem vários significados. E demônio aqui significa espírito, que pode ser espírito mau ou espírito bom. Então não é o demônio que a gente conhece hoje. Entende? E outra coisa que vocês sabem, que o inferno e o céu estão dentro da gente, né? Não existe. Deus jamais ia criar uma criatura para combatê-lo. Então o demônio, do jeito que a gente entendeu, não existe. São espíritos infelizes, são espíritos sofredores que precisam da nossa ajuda. Então provavelmente esse espírito ou esses espíritos que estavam com o jovem não reconheciam a autoridade moral dos discípulos. Quem são vocês? Né? Não precisava nem falar, eles não se afastaram. Agora Jesus não. Jesus já era, além de ser um homem conhecido, a sua autoridade moral também era conhecida. Então ele chegou e encaminhou esses irmãos, coisa que qualquer um de nós aqui podemos fazer. É só ter fé, confiar na palavra de Jesus. Então,
É preciso entender, então, que a palavra demônio quer dizer espírito. E, como eu disse, envolve um processo de cura. Toda vez que Jesus curava um irmão nosso, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Ele sempre colocava o mérito naquele irmão que foi agraciado com a cura. Nunca ele falava. E sempre tinha, não sei se vocês conhecem essa passagem, tinha cegos que ele chegava e falava, o cego enxergava. Tinha uns que ele passava a mão na pálpebra, ele enxergava. Porque essas pessoas não acreditavam. Tinha outros que ele tinha que molhar o dedo na boca com a saliva e passar a saliva para esse doente enxergar. E teve um até que ele teve que fazer um barro e passar o barro na pálpebra para ele enxergar. Então, vocês veem que é cada um o apego à matéria. Para alguns, a fé era aquela que transportava as montanhas. Para o outro, não. Era praticamente incrédulo, mas Jesus curava. Então, ele fala agora a fé como um grão de mostarda. Isso é muito interessante. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Por que Jesus usa? Jesus, ele usava exemplos do cotidiano. Por isso que ele fala por parábolas. E as parábolas são atemporais. Se a gente ler uma parábola hoje e ler daqui 10 anos, nós vamos entender de uma outra forma devido à nossa evolução, espiritual. Então, ele sempre citava o exemplo. Como exemplo, coisas do cotidiano. A mostarda, ela tem uma das menores sementes entre as hortaliças e as leguminosas. Uma das menores. No entanto, aquela sementinha pequenininha, dá uma árvore estrondosa, uma árvore enorme, com galhos bem compridos, cheio de folhagem e tudo. Então, o que ele quer dizer com o grão de mostarda? Primeiro que a semente é o símbolo que vai germinar o quê? O amor de Jesus, os exemplos de Jesus nos nossos corações. Então, a gente já nasceu, quando a gente era espírito recém-criado, recém-saído das mãos do Criador, primitivo, a gente já tem essa semente aqui no coração, de um ser superior, do amor, do reino de Deus, de Jesus. Então, essa sementinha que for plantada e vai dar a árvore. A árvore somos nós. E os nossos galhos são a maneira que a gente vai fazer a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, chegar até os nossos irmãos. Chegar em vários lugares, como eu já disse, através do nosso exemplo, através de uma casa maravilhosa como essa, através do estudo da doutrina com as obras de Kardec, de André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel. Então, nós vamos levando, através dos nossos galhos, essa divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E esse que, então, é o símbolo da mostarda. E a fé que está em nossos corações, plantada, esperando germinar. Muito bem. Agora eu quero falar para vocês o transportar a montanha. A montanha que Jesus quer dizer aqui, a gente pensa que é a montanha, né, de terra. Se Jesus quisesse, Deus quisesse, eles pegavam a montanha de lá e colocavam aqui. Mas não é isso. Eles não querem mexer com a terra. É a montanha que está aqui dentro de nós. A montanha do egoísmo, da presunção, do orgulho, da vaidade, da intransigência, da impaciência. Então, são essas montanhas que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham a nossa evolução espiritual. Porque a gente sempre que a gente for olhar e ler o Evangelho, qualquer obra, é com os olhos do Espírito que a gente tem que ler, e não da matéria. Tem que entender. Então, imaginar na época que Jesus quis dizer isso. Então, não é a montanha de terra do plano material. É a montanha das dificuldades, da resistência, da má vontade, do interesse material,
do egoísmo, da cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas que atrapalham a nossa evolução espiritual. Muito bem. Agora, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas. O que são dogmas? Dogmas são pontos fundamentais de uma religião, apresentado como certo e indiscutível. Mais uma vez, aqui não vai nenhuma crítica às outras religiões. São caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar, que é Jesus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Espiritismo é religião. Aquele que falar que o Espiritismo não é religião, está equivocado. Por quê, André? Porque o primeiro preceito da doutrina espírita é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazei ao irmão que não querias que vos fizesse. Toda religião tem esse preceito. Toda. Então, o Espiritismo é uma religião. Agora, a diferença do Espiritismo é que o Espiritismo não tem dogmas, não tem vestimenta. Eu estou de branco porque eu sou dentista e estou vindo do meu consultório. Eu quero até pedir perdão pelo meu atraso. Eu cheguei em cima da hora, então eu já estou atrasado. Eu permito chegar 15 minutos antes. Então o Espiritismo não tem roupa, não tem imagem, não tem culto, não tem, entende? O único dogma, entre aspas, que o Espiritismo tem é a reencarnação. Só que todo mundo aqui entende o que é reencarnação. A gente não vem aqui e faz, assim, pronto. Não. Você pode me questionar. André, o que é reencarnação? Por que da reencarnação? A gente responde. Então a gente não impõe nada. O Espiritismo não impõe nada. O dogma é uma coisa imposta. Você não pode contestar. E nesse ponto que eu quero chegar. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. E sob esse aspecto, a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé cega não examina nada e aceita tudo sem verificação. O verdadeiro como falso e o falso como verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. A fé raciocinada se baseia na verdade e nada tem a temer. A razão enfrenta qualquer contrariedade com calma e resignação, porque compreende e entende os fatos e a lógica. A fé raciocinada só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que eu quero dizer aqui, em todas as nossas reencarnações, que já foram muitas. E é assim, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, assim, só para a gente entender a fé raciocinada e a fé cega. Tinha um senhorzinho que trabalhava na estação ferroviária. E ensinaram ele que ele tinha que bater na roda. E se a roda tivesse um som diferente, tivesse um som surdo, a roda estava com problema. Mas nunca explicaram para ele o que era o problema. Tinha que trocar a roda. E ele ia se aposentar. Aí veio um jovem para fazer o serviço dele. Primeira coisa que o jovem falou, mas velho, por que tem que trocar essa roda? Por que você bate nela aí? Ele não sabia explicar. Falou, se bater e fazer esse barulho, tem que trocar. Aí ele foi pesquisar. O que acontecia? Quando batia e fazia o barulho surdo, é que a roda estava trincada. A roda de ferro do trem estava trincada. Precisava ser substituída. Então ele fazia, o senhorzinho fazia porque mandaram ele fazer sem questionar. O jovem não. O jovem quis questionar. Então é isso que eu quero dizer. É um exemplo para vocês entenderem. Então tudo tem uma razão de ser. Tudo a gente tem, se a gente não concorda, a gente tem que perguntar sim. Que nem, às vezes perguntam, você é de berço espírita? Não. Eu sou católico, eu brinco sempre que eu sou católico, era católico apostólico limerense. Porque minha família é da floricultura Mercúrio, minha avó é Dona Maria, que enfeita os Andor até hoje, ela está com 96 anos. E a minha mãe já faleceu faz 30 anos, desencarnou, né? Nós estamos na doutrina espírita. Então eu fui criado assim,
enfeitando andor, enfeitando santos e tudo tal. E tinha coisa que eu não entendia. Por exemplo, como que Deus fez o mundo em 7 dias, de 24 horas? Não foi. Se ele quisesse, ele fazia, mas não foi. Foram 7 eras geológicas, 7 milênios para fazer o mundo. Adão e Eva, ter filho japonês, ter filho negro, ter filho americano, ter filho africano, como? Não pode ser. Entende? Então, essas coisas, o Espiritismo veio o quê? Esclarecer. Então, ele veio tirar o véu que estava sobre os ensinamentos que nós, homens, deturpamos. Em tantos concílios, em tantas reuniões, e colocamos a nossa tradução, o que a gente queria. Né? Então, estou falando nada contra, pelo amor de Deus, porque minha família toda, agora eu estou conseguindo trazer alguns para o Paula Vitor, mas é difícil. E também desse jeito aí, com exemplo, não obrigo ninguém. Então, isso choca com a razão, choca. Eu quero que vocês, não sei se vocês já assistiram uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que chama A Caminho da Luz. Já assistiram? Já viram? Se vocês tiverem a oportunidade de ver essa palestra, ele fala exatamente isso do Adão e Eva e por que nós temos 5 continentes. O americano, o asiático, o africano, a Índia e a Oceania. Então, lá ele explica certinho o que aconteceu, por que a nossa raça humana desenvolveu dessa maneira. Então, não tem nada a ver com Adão e Eva, entende? É muito interessante essa palestra. Então, voltando aqui para a nossa palestra, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Então, não adianta fazer que nem um monge, ficar lá no mosteiro, sem contato com ninguém. A gente tem que ter contato, tem que testar a nossa paciência. Porque a gente fala, ai, Senhor, me dê paciência. Ele vai dar, mas ele vai testar você. O que te irrita, ele vai mandar para ver se você está com paciência mesmo. Porque se não testar, não adianta. A gente vai pedir, mas não vai obter. Então tem que ser a fé ativa. Faça aquilo que você gosta. Se deixou de fazer, volta a fazer. Volta a estudar, volta a ler, volta a caminhar. Faça o que você gosta, o que te dá prazer, o que te faça feliz. E leva a família junto, os filhos, a esposa, o marido junto. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiver fé, o que esperar? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o nosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha que coisa linda essa frase. Está no Evangelho, capítulo 19. Ela inspira todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da nossa regeneração. A fé sincera é empolgante e contagiosa e se comunica aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Então temos que ser exemplos da fé. Ter bom ânimo. Como que eu faço para encontrar Jesus? Tenha bom ânimo. Tenha fé raciocinada. Mente limpa e o coração puro. A gente vai estar de braço dado com Jesus. E pessoa que maravilha que será nós sermos exemplos para os nossos irmãos, seja do trabalho, seja da família. Andrezão, estou com um problema assim, desliga o celular, dá um tempo, 5 minutos, conversa, dá atenção. Seja um instrumento da paz de Jesus, do amor, da luz, do carinho dele. Às vezes o nosso coração está partido, estamos com lágrima nos olhos, mas nós temos que ter essa resignação e pelo menos tentar encaminhar esse nosso irmão que vem até nós, não é por acaso não. Nós temos condições de ajudar, nós temos condições de encaminhar de uma palavra amiga, um sorriso, um olhar. Então, a fé sincera é empolgante e contagiosa e se comunica aos que não a tinham, mesmo não desejariam tê-la. A fé inabalável
põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Vicissitudes são as dificuldades da vida. Então, amai a Deus, mas sabei por que amais. Creia nas suas promessas, sabendo por que acreditai nelas. Creia e esperai sem desânimo. Os milagres são obras da fé. Outra frase maravilhosa desse evangelho. Os milagres são obras da fé. Então, é um convite que eu venho fazer para a gente sempre renovar a nossa fé e ter bom ânimo. Existem as pedras no caminho, sim. Existem as dificuldades. Mas é exatamente para testar a nossa fé, se estamos no caminho certo. Então, quantas reencarnações que Jesus chamou para a gente trabalhar na sua vinha. E a gente foi cuidar da nossa criação, foi cuidar do nosso jogo, foi cuidar da nossa casa, da nossa família. No entanto, não. Nós estamos aqui. Vocês estão aqui, na vinha do Senhor, atendendo o convite. Porque aqui, esta casa dá oportunidade da prática da caridade, da prática do estudo. E a gente vem aqui, é fácil falar e é difícil fazer, eu sei disso. Mas a gente tenta, através de explicações, de exemplos, né? Que nem eu vou contar uma história rapidinho. Teve um senhorzinho que desencarnou, sentava lá na última cadeira do centro, simplinho, e o palestrante chegava aqui, todo senhor de si, dono das palavras bonitas e tal, e só observava aquele senhorzinho, e o senhorzinho desencarnou. E depois ele desencarnou também. Só que o palestrante desencarnou numa situação pior do que o senhorzinho. E ele não admitia, falava, mas como? Eu era palestrante, eu ia lá, dava palestra no centro, dava passe, fazia sopa no centro e tudo. Fazia sopa no centro, dava passe, tudo. E tô pior que ele. Aí o senhorzinho falou, eu praticava o que você falava, filho. Eu praticava. E você, praticava? Tá vendo? Então, quer dizer, tem que ter exemplo. Tem que falar e fazer. Né? Que nem outra história rapidinho também, que o Nilton falou que eu posso falar até 15 para as 9, de Gandhi. Gandhi, chegou uma mãezinha lá, aquela dificuldade da Índia, muitos dias de viagem, de trem, isso, e criação para chegar. Chegou lá no Gandhi, e o menininho dela, o filhinho dela, comia muito doce. Vocês ouviram já essa história? Ele comia muito doce, comia doce, e ia acabar ficando doente. Aí a mãe falou, Gandhi, porque o Gandhi também era respeitado, tinha uma evolução moral, tudo tal, um sábio. Gandhi, fala para ele parar de comer doce. Gandhi falou, tá bom, mas você volta daqui 15 dias. É muito longe, mas eu vou ter que voltar lá para cá. Volta daqui 15 dias. Ela atendeu, a mãe é crente. Ele 15 dias voltou. Gandhi, eu trouxe meu menino para você falar para ele, não coma doce. Mas, por que você não fez isso 15 dias atrás? Porque eu comia doce todo dia. Entende? O Gandhi comia doce todo dia. Então, como que ele ia falar para o menino não comer doce se ele comia? Então, olha a autoridade moral do Gandhi. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, a gente pode vir aqui falar, mas tem que dar o exemplo também. Viu? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquei muito feliz pelo convite do Newton, da diretoria desta casa. Agradeço do fundo do coração. É muito gostoso estar de volta aqui. E eu peço desculpa mais uma vez por ter chegado em cima da hora. Não faltará nova oportunidade. Eu não vou marcar ninguém no meu consultório, porque eu atendo no serviço público e atendo no hospital também. E agora acabou a pandemia. Ontem encerrou o decreto da pandemia. Então voltamos ao normal. Dia 30 encerrou o decreto. E dia 1º voltamos ao normal. Então eu divirto bastante, que nem eu falo, tem que trabalhar enquanto é moço de 51, mas tem que trabalhar enquanto é moço. Falta tempo para me aposentar ainda. E eu agradeço do fundo do coração. Eu faço a prece? Tá. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, aquietando os nossos corações, nos desligando momentaneamente dos nossos afazeres materiais e com os pensamentos elevados até o plano espiritual maior,
e na certeza da presença de Deus e de Jesus aqui entre nós, porque o Senhor mesmo disse, onde pessoas estivessem reunidas com princípios sérios, ali o Senhor estaria. Então seja bem-vindo, Senhor, porque aqui estamos reunidos com princípios sérios. Ao mentor espiritual desta casa, bem como as suas equipes espirituais e amigos responsáveis pelos trabalhos da noite de hoje, o nosso muito obrigado por, além de abrir as portas para nos receber, prepara os ambientes, equilibrando, envolvendo a todos nós em energias salutares, de equilíbrio, de paciência, de resignação. A equipe de amigos espirituais responsáveis por energizar aquela água que está em casa, aquele copo, aquela jarra, até mesmo a caixa d'água. E que nós possamos encontrar o que aqui viemos buscar, sendo prontamente restabelecido o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio de saúde. Nos despedimos, Senhor, com o coração cheio de alegria, por poder falar um pouco de Ti, dos Teus exemplos, dos Seus ensinamentos, nosso irmão tão querido. Pedindo a sua companhia até os nossos lares, pedindo a sua companhia hoje e sempre. Lembrando que é melhor consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. E ainda, se for do nosso merecimento, fazei-nos instrumento do teu amor, da tua paz e da tua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Agradecemos.